Feliz sábado. Seja bem-vindo à comunidade adventista do Morumbi. Nesse sábado, ressaca da ceia. Eu vejo pelos rostos. Passamos um bom Natal. Eu espero que todos vocês também tenham passado. Lá em casa foi tudo bem. Reunida a família, feita todos os ritos familiares de Natal. Amigo secreto, essas coisas todas. Espero que na sua casa também tenha sido de alegria. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 137, nós vamos estudar. Antes, cabe reforçar um anúncio já feito pelo Marcão. Nós pretendemos, o próximo Natal, passar na Nova Jerusalém. Não sei se você também pretende. Ano que vem, Jerusalém? A gente pode combinar assim? Ano que vem, Jerusalém? Esse é o título do sermão. Ano que vem, Jerusalém? Você pode falar isso para o teu irmão? Virar para o teu irmão do teu lado e dizer assim, ano que vem, Jerusalém? Faz esse combinado com ele. Ano que vem, Jerusalém. Mas se 2016 acabar como 2015 e Jesus não tiver voltado, nós pretendemos passar o Natal na nossa nova casa. Pelo menos. E a nossa nova casa, eu acredito que a maioria de vocês já conhecem, já foram lá, já deram uma passadinha, estiveram naquele culto que nós fizemos. Foi abril ou foi maio, Marcão? Março, nem abril nem maio. Ok. Em março. E nós estamos a todo vapor com os trabalhos sendo realizados lá. E você vai ter uma oportunidade, mais uma oportunidade nesta manhã, de receber esse pequeno saquinho. E aqui dentro você vai colocar a sua gratidão, a sua oferta, em prol da construção da nossa nova casa. Para que no próximo Natal nós possamos passar bem confortáveis lá. É a sua casa, é a sua igreja. Eu sei que no sábado passado, o pastor Camacho me disse que nós fizemos esse procedimento, mas algumas pessoas não estavam preparadas. Então pediram que nós pudéssemos protelar, prorrogar. E hoje você vai ter essa oportunidade. Os saquinhos serão distribuídos pelos diáconos agora. Ao término do culto, para não termos nenhum prejuízo funcional, de logística, você vai ter a oportunidade de deixar o saquinho ali numa caixa à porta, ok? Esse saquinho. Sábado que vem nós passaremos de novo. Então, se hoje você está sendo pego mais uma vez de surpresa, sábado que vem você vai ter a sua oportunidade de ofertar também, ok? Dito isto, creio que será nessa caixinha, Maurício. Ok. Salmo 137. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, estamos felizes, ó Pai, por estarmos na Tua casa de oração. Estamos felizes porque numa manhã de sábado tão oportuna, nós pudemos, depois de passar momentos agradáveis entre família, estarmos mais uma vez reunidos entre família que somos, entre irmãos. Estamos aqui nessa manhã, ansiosos por aquele dia em que não precisaremos mais pegar trânsito, pegar o nosso carro desconfortável, porque qualquer carro é desconfortável perto daquilo que viveremos lá, na Nova Jerusalém. Estamos aqui porque temos essa doce esperança. Se um cristão não tem essa esperança, não tem razão nenhuma de estar aqui hoje. Possamos tirar proveito do estudo desse salmo, ó Pai, de um povo que também estava exilado, como nós estamos na Babilônia moderna. Um povo que estava exilado, mas que tinha a doce esperança de que em breve voltariam para Jerusalém. Nós aguardamos a Nova Jerusalém. E que ano que vem possamos estar em Jerusalém. Dirija-nos nesse estudo, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. Salmo 137, nós vamos ler a bloco A desse salmo, a perícope primeira, a primeira porção do salmo, que vai do verso 1 ao verso 6. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita.
Apegue-se-me a língua ao paladar ou ao palato, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Privilégio encontrar rostos amigos e acabo de ver o pastor João Paulo aqui. Um filho dessa igreja, não é, pastor? Privilégio falar a você, responsabilidade também. E a todos os demais. Ano que vem, Jerusalém. Você falou isso para o seu irmão, não falou? Não? Então vamos falar. Carlos e Adriana, vira para sua esposa e diga: ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. Vou fazer uma rápida retrospectiva com você aqui. Me permita. 1º de janeiro de 2015, Dilma Rousseff assume o segundo mandato como presidente do Brasil. 7 de janeiro de 2015, ataque em sede do jornal Charlie Hebdo, em Paris, deixa mortos. Polícia francesa disse que 12 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. 9 de janeiro, cerca de 2.000 pessoas foram mortas em 5 dias de ataques na Nigéria. Segundo a Anistia Internacional, é o mais mortal ataque de radicais islâmicos. Não cheguei nem no dia 10, no primeiro 10º dia de 2015. Posso continuar? Estou no dia 9 de janeiro. Continuo, agora com alguns pontuais. 15 de fevereiro, Estado Islâmico decapita 21 cristãos egípcios na Líbia. 13 de abril, crise de humanidade. Série de naufrágios de barcos imigrantes no mar Mediterrâneo. 25 de abril, Nepal sofre com um sismo de magnitude 7,8 na escala Richter, sendo o mais violento em 81 anos. 2 de setembro de 2015, o mundo em choque. Corpo de menino sírio, Aylan Kurd, foi encontrado em uma praia de Bodrum, na Turquia. E essa imagem está gravada na sua memória. Após o bote em que viajava afundar. 5 de novembro, barragem se rompe e enxurrada de lama destrói distrito de Mariana. E o orgulho de pertencer vale e vai por água abaixo, né? Perdoe se há algum colaborador vale. 13 de novembro, atentados em Paris, o nosso novo 11 de setembro. Pior ataque da história da França, deixou 129 mortos na noite de sexta. Estado Islâmico reivindica a responsabilidade. O que nós estamos fazendo aqui ainda? E o ano não acabou. O que nós estamos fazendo aqui ainda? Ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Nova Jerusalém. 2015 acabou e Jesus ainda não voltou. Meu avô dedicou 44 anos da vida dele ao ministério pastoral. Ele pregou que Jesus voltaria, ele descansou e Jesus não voltou. Meu pai dedica 33 anos da sua vida ao ministério pastoral, ele prega que Jesus vai voltar, Jesus não voltou. Meu irmão dedica 15 anos da sua vida ao ministério pastoral, prega que Jesus vai voltar, Jesus não voltou. Pretendo entrar nesse ministério e pregar que Jesus vai voltar, mas eu quero que ele volte na minha geração. Nós não aguentamos mais esse mundo. Se Jesus não voltar e resolver o problema com a gente, ele vai ter que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra, porque por muito menos ele destruiu Sodoma e Gomorra. Por muito menos. O que nós estamos fazendo aqui? Eu andava de trem em São Paulo, 2009. Andar de trem é sempre uma aventura, né? Pouco confortável, por sinal. Eu vinha do colégio, do NASP Campus 2. Eu estudava lá, meu primeiro ano de teologia. Não faço os cálculos, porque eu só me formo ano que vem, então não calcule. 2009 foi meu primeiro ano. Eu vinha de carona com um amigo que me deixou na Barra Funda, mas não tinha linha amarela e eu precisava vir para o Capão Redondo. E ele me deixou na Barra Funda. E eu descobri que tem uma linha, não é a Rubi, é a linha... Tem a Esmeralda, mas tem a outra que passa na Barra Funda, que vai fazer conexão em Presidente Altino com a Esmeralda. Não é a Rubi, me faltou... É a 8. Ok. A 7 é a Rubi, a 8 eu não sei. Diamante. Valeu, Carlos. Eu descobri que o caminho mais fácil para chegar no Capão Redondo era de trem. Pelo menos o mais acessível, mais funcional. E eu peguei um trem na Barra Funda e fui até Presidente Altino. E eu entrei em Presidente Altino, por essa linha... que o Carlos falou, que já me faltou aqui. Diamante.
Eu desci em Presidente Altino, fiz aquela conexão, aquela baldeação, entrei no trem da linha Esmeralda em Presidente Altino e vinha para Santo Amaro, onde eu faria uma conexão para pegar a linha Lilás do metrô e ir até o Capão Redondo, onde eu desceria e pegaria um ônibus para chegar até próximo da minha casa, onde eu andaria com as minhas malas mais um pouco até chegar em casa. Ok. E assim, é inevitável não ouvir histórias no metrô, né? Por mais que você não queira ouvir, eu não gosto de ouvir histórias, eu acho feio ouvir o que os outros estão falando. E agora não só eu ouvi, como eu vou fazer pior, eu vou contar para vocês o que eu ouvi. Piorar a situação. 2 pessoas, um senhor de idade e um menino jovem, adolescente, 16 anos, jovem, e um senhor com mais de 60. E eles conversavam entre eles, e o senhor de mais idade dizia assim, o que um senhor de mais idade costuma dizer em situações assim? Na minha época era muito melhor andar de trem em São Paulo. Sabe por que na minha época era muito melhor andar de trem em São Paulo? Porque essa linha aqui, década de 70 para década de 80, só tinha Osasco, Pinheiros, Santo Amaro e Jurubatuba. Isso quando passou a ter Jurubatuba, porque quando não, acabava em Santo Amaro. Nós chegávamos em casa, eu fazia esse trajeto, eu chegava em casa muito rápido. Na minha época era muito melhor. Não gastava nem... Agora tem esse monte de estação, o trem vai parando e vai atrasando. Eu quero chegar em casa para ver a mulher, para comer o feijãozinho da mulher e falando desse jeito. E agora o trem me atrasa. Na minha época era muito melhor, chegava muito mais rápido em casa. Ao que o Geração Y prontamente respondeu. Ah, não, na sua época era melhor coisa nenhuma. Agora nós temos mais acessibilidade e as pessoas que podem descer nas 7 estações entre Osasco e Santo Amaro. Agora eu posso ir para qualquer lugar de trem. Olha esse trem moderno, tem televisão, se bem que não serve para nada, mas tem televisão, tem ar-condicionado, tem poltronas confortáveis. Na sua época não tinha nada disso. Está muito mais moderno, muito mais confortável e muito melhor hoje. O senhor mais experiente teve o direito à tréplica, né? Como sempre. E ele disse assim, eu prefiro chegar em casa rápido sem conforto nenhum, do que demorar para chegar em casa com todo o conforto do mundo. Sabe, parece que estamos vivendo num mundo evoluído, moderno. Vivemos a modernidade líquida, alguns querem chamar de pós-modernidade, seja lá como você adote a sua linha sociológica preferida. Parece que o mundo está mais confortável, mais evoluído. Parece que agora chegar em casa é questão de detalhe, pode demorar, está muito bem aqui. Jerusalém não precisa ser no ano que vem, Jerusalém pode ser daqui 5, 10 anos. Quero terminar meu mestrado porque eu tenho o sonho do meu doutoramento. Acabei de comprar minha cobertura no Morumbi, estou investindo em Miami, não. Está muito boa a vida aqui desse lado da eternidade. Está mais confortável. Eu não sei o que tem te prendido a esse lado da eternidade. Eu não sei o que te prende a esse lado da eternidade, mas eu queria te dizer... O que a gente está fazendo aqui? O lar pode demorar mais um pouquinho para alguns. Ano que vem, Jerusalém. Eu quero dividir o estudo desse salmo em 3 blocos. Dessa primeira parte do salmo. Primeiro, o verso 1. Depois o verso 2 ao 4 e depois o verso 5 ao 6. O verso 1 diz assim, me acompanha lá de novo. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O contexto dessa composição é muito claro, é muito direto. Logo no primeiro verso você já sabe de que o autor do salmo está tratando. Ele está tratando da época do exílio babilônico. Tradicionalmente nós dividimos as investidas babilônicas ao Reino do Sul em 3 etapas. Nabopolassar, o grande rei de Babilônia, começou a prevalecer sobre a Síria e inclusive resistir a Neco, o grande imperador egípcio. Acontece que a Palestina ficava no meio desses 3 grandes reinos. Tenta trazer à sua mente, se você puder, o mapa da Palestina. Você vai ter a Palestina aqui, um pouco acima você vai ter Nínive e a Síria. Um pouco ao lado a Mesopotâmia e a Babilônia. E embaixo da Palestina você vai ter o Egito. As 3 grandes potências que degladiavam. Quando o Egito queria invadir Babilônia, por onde ele tinha que passar? Por onde ele tinha que passar? Para chegar lá? Pela Palestina. Quando a Babilônia queria invadir o Egito, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que passar por onde?
Pela Palestina. Quando a Síria queria... Pela Palestina. A Palestina estava no meio do fogo cruzado. E agora Nabopolassar faz uma investida e ele retorna e manda o seu herdeiro, Nabucodonosor, terminar a investida que ele fez. Nabucodonosor, por volta do ano 605, chega a Jerusalém, prevalece sobre Jerusalém, e o que ele faz? Você se lembra, na primeira investida de Nabucodonosor, ele leva o quê? Alguns utensílios sagrados e quem? As melhores cabeças. Ele leva Daniel nessa ocasião, mas não destrói Jerusalém. Volta para casa. Passado algum tempo, Nabucodonosor resolve fazer uma nova investida, 597 a.C. E agora ele leva mais pessoas cativas, só fica o povo da terra, o povo pobre, em Jerusalém. Por fim, 586 a.C., uma última investida, uma invasão definitiva, o exército de Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo e leva o restante do povo em cativeiro. Jerusalém havia caído e agora o povo de Deus era escravo de um povo pagão. O texto diz que os fiéis cativos se assentavam e choravam. Um ato de profundo lamento. Sentar-se e chorar. Um ato emblemático de lamento, de profundo luto. Choravam por Sião. Quando usado em poesia, Sião quer sempre se referir a Jerusalém. No período exílico, Sião passa a ser praticamente a principal referência de Jerusalém. No período pós-exílico, Sião passa a ser não só uma referência a Jerusalém, como ao povo de Jerusalém, os filhos de Sião. Quando o texto fala que eles choravam com saudade de Sião, o texto está dizendo que eles choravam com saudade de Jerusalém. Estavam em Babilônia, cidade famosa por seus dois grandes rios. Quais eram os dois grandes rios da Babilônia? Tigre e Eufrates. Só que a Babilônia também era famosa por seus canais, que irrigavam toda a cidade, que permitiam com que ela tivesse grandes jardins suspensos e irrigados. A cena desse salmo são alguns cativos de Jerusalém, sentados às margens ou desses dois grandes rios, ou de alguns desses canais, se lamentando e se lembrando de Sião. Chorando com saudades de Jerusalém. Chorando por Jerusalém. Você se lembra de mais alguém que chorou por Jerusalém? Lembra de mais alguém que chorou por Jerusalém? Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Lucas 19:41. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junto aos seus próprios, o seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Lucas 13:34. Isaías, quando em profecia contra Jerusalém, ele diz o seguinte: por isso eu disse, afastem-se de mim, deixem-me chorar amargamente, não tentem consolar-me pela destruição do meu povo. Isaías 22, verso 4, sobre Jerusalém. Talvez o mais impactado pelo risco que corria Jerusalém, com certeza, foi Jeremias, e nós estávamos estudando esse trimestre sobre eles. Lamentações, Jeremias 3, 48 a 50, diz assim: dos meus olhos se derramem torrentes de águas, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. O que havia de tão especial em Jerusalém? O que havia de tão especial em Jerusalém? Eu empresto as palavras de um historiador chamado Daniel Hopes. Ele diz o seguinte no seu livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus, página 95. Ela era a capital do país, a rainha incomparável, indiscutível da Terra Santa. O coração vivo do povo da aliança. Para os judeus, Jerusalém significava mais do que Paris para os franceses, ou Londres para o povo da Grã-Bretanha. Os ecos ouvidos pelos católicos quando proferem a palavra Roma, as poderosas emoções por ela evocadas, tudo isso era sentido pelo judeu quando pronunciava as sílabas tão frequentemente repetidas em suas orações diárias do nome esplendoroso, tão sonoro quanto o toque de trombeta, mas também tão suave como a gaita do pastor Jerusalém. Dos tempos de Davi em diante, esse passou a ser o lugar da habitação de Deus. Salomão, quando inaugura o seu templo, ele diz o seguinte: na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Jerusalém era a cidade onde Deus habitava. 1 Reis, capítulo 8, verso 13. Para o salmista, Jerusalém era a cidade mais importante do mundo. Salmo 87, 3 e 6 diz assim: gloriosas coisas tem dito de ti, ó cidade de Deus. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá.
O próprio Senhor dará proeminência a quem veio de Jerusalém. Isaías conclui seu livro com a esperança da felicidade eterna de uma nova Jerusalém. Isaías 66:10, ele diz assim: regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós, todos os que a amais. Exultai com ela, todos os que por ela pranteastes. Por tudo isso, ao serem levados de seu país, os filhos de Israel não conseguiram encontrar palavras suficientemente tocantes para exprimir sua tristeza. Lamentavam os judeus exilados junto às águas da Babilônia no período de grande provação. Este amor, diz um historiador, este amor a uma terra era maior do que o amor terreno pela terra em si. Era sinal de uma fé eterna. Deixa eu fechar essa tentativa de fazer você entender Jerusalém, mais uma vez com Jeremias. Lamentações 2:15. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? A perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Agora Jerusalém estava destruída. Há motivos para chorar. Há motivos para chorar com o Batacã destruído. Há motivos para chorar com as torres gêmeas destruídas. Há motivo para chorar com... Há motivo? Quanto mais para esse povo chorar por Jerusalém e o seu templo destruído. A tradição judaica traz no Talmud, no Tratado de Sukkah 51, verso 6, a seguinte afirmação: quem não viu Jerusalém, jamais viu uma cidade realmente bela. Agora entendemos por que eles estão sentados e chorando. Agora eu queria provocar você a duas questões, uma contradição. Quando prosperavam em Sião, não se lembravam de Jerusalém. Quando prosperavam em Sião, assim como acontece conosco, quando prosperamos, esquecemos das coisas do alto. Antes do cativeiro, o povo havia negligenciado os cultos de Sião. Seus sacerdotes foram desmoralizados. O culto de Baal e Astarote havia sido preferidos ao culto do Deus verdadeiro. Quando estavam em Sião, adoravam outros deuses. Agora estão no exílio da Babilônia e choram querendo voltar a adorar o Deus verdadeiro. Sião é lembrada mais na adversidade do que nos dias prósperos. Mais na Babilônia do que em Jerusalém. Sião é lembrada mais nas margens do Eufrates do que nas margens do Jordão. Com lágrimas, quando poderiam ter lembrado dela com alegria. Triste constatação da nossa conduta frente às questões da eternidade. Triste realidade de saber que o cativeiro era necessário para redimir o homem. Querido professor dizia assim, Valdecir Lima: quero ver você ser cristão até quando as coisas estão indo bem. Quero ver você ser cristão até quando as coisas estão indo bem. Porque na adversidade é fácil recorrer ao papai do céu, né? Aí você dá razão a Freud, né? Ele só é o papai do céu. Verso 2-4. O verso 1 nos diz que é possível ter saudades do nosso lar. Talvez você esteja com saudades do seu lar. O verso 2-4 vai nos dizer que aqui não é o nosso lar. Leia comigo. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? As harpas foram levadas talvez para se lembrar de Jerusalém. A qualquer momento, um cativo em Babilônia poderia pegar a sua harpa e tocar músicas de louvor a Jerusalém. Só que agora eles penduraram as harpas. Eles silenciaram as suas harpas e penduraram nos salgueiros, nas árvores. Por quê? As harpas são instrumentos de acompanhamento da música jubilosa, porém estavam longe da nossa pátria, Sião, onde Deus revela a sua presença e, por conseguinte, distante de toda alegria. Isaías 24:8 diz o seguinte: a harpa cheia de júbilo está muda. Jó 30:31 diz assim: minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. A harpa do povo de Israel estava afinada para cantos fúnebres. Por quê? Porque o povo de Babilônia começa a pedir para o povo de Israel: cante aquelas músicas que vocês cantavam lá para o Deus de vocês. Era legal, a gente sabia das músicas. Canta para a gente.
Como poderiam cantar se estavam tristes? Como poderiam cantar se estavam longe da sua pátria? Cantem para nós porque nós queremos fazer as nossas festas pagãs, nós queremos dançar, nós queremos zombar à luz, ao som das suas harpas. Eles não podiam fazer isso. Fica mais claro na continuidade do texto quando ele diz assim: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Sabe, o judeu sabia que Deus estava no controle. O judeu sabia porque ele estava exilado na Babilônia. Deus tinha falado através do profeta que Nabucodonosor seria usado por Deus, por Javé, para puni-los. Só que o babilônico, o morador da Babilônia, não sabia disso. E sabe o que eles faziam agora? Eles chamavam assim: vem cá vocês, cativos, escravos. O meu Deus Marduk é muito maior que Javé. Porque se Javé fosse forte, mais poderoso do que Marduk, vocês não seriam nossos escravos. Então, já que vocês são nossos escravos, canta as musiquinhas aí de Javé para a gente dançar aqui ao nosso Deus pagão. Discurso parecido, né, com o homem secular dos nossos dias. Não vou usar o termo estúpido, mas de pouco repertório daquilo que quer atacar. Quando o homem secular diz assim: se Deus é bom, por que existe o sofrimento, né? Se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? Não vou dizer que é um argumento estúpido, mas é de baixíssimo repertório daquilo que você quer atacar. Desconhecem totalmente a procedência, os propósitos daquilo que Deus tem proposto ao seu povo. O povo sabia porque estava exilado na Babilônia, mas os babilônios não sabiam. E agora eles estavam sendo zombados. Quando o judeu saiu de Babilônia, ele jamais ousou ser idólatra. O judeu não conseguia mais adorar outros ídolos, porque ele sabia que era isso que tinha levado ele àquela situação. Só que o judeu fez uma outra coisa, né? Ele começou a se tornar idólatra da lei. Começou a idolatrar a lei. Muito cristão é idólatra da lei. Exigência cruel. Canta aqueles cânticos que vocês cantam para Deus. Um canto santo para propósitos nada santos. O verso 4 é uma resposta tremenda. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Esse verso diz pelo menos 3 coisas. Primeira, o pedido para que eles cantassem era um convite velado para que se estabelecessem ali. Vocês agora são babilônios, vocês cantam conosco. Mas eles não podiam se esquecer nem se conformar, eles estavam em uma terra estranha. Aqui não é o nosso lar. Talvez você esteja fazendo daqui o seu lar. Talvez você esteja plantando raízes nessa terra que você é forasteiro. Segundo, o pedido era para propósitos nada santos. O canto era do Senhor. Não poderia ser usado em atividades profanas. Cantem enquanto nos divertimos e dançamos e prestamos culto pagão. Tal atitude seria como lançar pérolas aos porcos. Terceiro, o pedido resultava em tornar algo sério e santo em divertimento e entretenimento. Os homens querem que façamos da religião. Os homens querem que façamos da religião um divertimento. Um espetáculo para diverti-los. Aqui fica uma reflexão, quem sabe uma exortação aos nossos músicos. Nós não podemos deixar de usar os nossos dons para iluminar as trevas da nossa sociedade. Não podemos. Nós não podemos deixar de usar os nossos louvores e a nossa música para iluminar o mundo em trevas. Nós não podemos deixar de entoar o nosso louvor quando formos convidados a nos apresentar a uma sociedade em trevas. Não podemos deixar. Contudo, precisamos ter temor e tremor ao usarmos o louvor santo para propósitos nada santos. Desconfia-se que os babilônios requeressem que os escravos hebreus atuassem em seus templos pagãos e para seus ídolos que nada representavam. Vivemos em terra de deuses estranhos. A afirmação do verso 4 é legítima. Nós não entoamos o canto do Senhor em terra estranha. Nossa sociedade exige que haja talento dedicado ao entretenimento. E muitas vezes há mais talento dentro das igrejas do que fora. E a sociedade quer talento nos seus entretenimentos. E como nós temos visto talentosos
dotados de dons dados por Deus, usando os seus dons para o entretenimento secular. Muitas vezes talentos antes dedicados ao canto santo são dedicados ao puro divertimento. Eu empresto as palavras de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele diz assim: cantos religiosos para passar uma hora inativa, tal é a demanda popular no dia de hoje. Os homens querem que nós façamos da religião um espetáculo para diverti-los. A resposta de todas as pessoas verdadeiramente cristãs deveria ser: como, porém, haveríamos de entoar o canto santo do Senhor em terra estranha? Temos uma agenda muito mais séria, ainda que menos popular. Talvez dedicar o seu dom a Deus não te leve ao The Voice. E se te levar, amém. Mas talvez não te leve ao The Voice. Mas com certeza recompensará com bênçãos muito mais elevadas. Muito mais elevadas. Lembre-se, aqui não é o nosso lar. Ano que vem, Jerusalém. Para finalizar, a última parte do bloco que estávamos estudando. O nosso lar é onde o nosso coração está. Versos 5 ao 6 diz assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Tocar, cantar ou se alegrar em Babilônia, para o salmista, significaria esquecer-se de Jerusalém. Como é que está a sua vida nessa vida? Como é que está a sua vida nesse lado da eternidade? Será que você já se esqueceu de Jerusalém? Será que você já se esqueceu de para onde você está indo? Talvez muitos de seus conterrâneos tenham se estabelecido na grande Babilônia, mas o salmista não. Acatar o louvor pagão seria como aceitar sua cidadania babilônica. Então ele propõe uma maldição a si mesmo. Se eu tocar, que a minha mão se resseque e que eu não tenha mais capacidade de tocar. Se eu cantar, que a minha língua se apegue ao palato para que eu não tenha mais capacidade de cantar. Mas eu não vou me esquecer de Jerusalém. Eu não vou entoar o canto do Senhor nessa terra estranha. Porque ano que vem, Jerusalém. Eu sou um forasteiro. Onde está o seu coração? As coisas agora assumem no Salmo um aspecto individual. Antes o salmista está falando de um grupo de cativos sentado às margens do rio. Agora ele está falando dele mesmo. Cada um tinha e tem que decidir qual era a sua cidadania e viver de acordo com ela. Você tem que decidir qual é a sua cidadania e viver de acordo com ela. Se a sua cidadania é a Babilônia moderna, viva de acordo com a Babilônia moderna. Não seja incoerente. Agora, se a sua cidadania é Jerusalém, mesmo em Babilônia, você precisa viver como um cidadão de Jerusalém. Mesmo em Babilônia. Paulo vai trazer esse patriotismo em Filipenses 3:20, quando ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Babilônia era o seu endereço, mas Jerusalém era o seu lar. Babilônia talvez seja o seu endereço, São Paulo talvez seja o seu endereço, mas o seu lar é Jerusalém. E ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. Ainda hoje, por ocasião da Páscoa dos judeus, a Pessá, que celebra a libertação da escravidão do Egito, é tradição judaica, ao final da festa, proferir Leshanah Rabá B'Yerushalayim. Leshanah Rabá B'Yerushalayim. Que significa? Ano que vem, em Jerusalém. Ano que vem, em Jerusalém. É tradição judaica, ao término da festa da Páscoa, proferir Leshanah Rabá B'Yerushalayim. Ano que vem, Jerusalém. Alguns estudiosos datam a origem dessa expressão como, talvez a maioria deles date a origem dessa expressão como posterior ao ano 135, na época do imperador Adriano. Em 135 houve a segunda revolta dos judeus contra Roma, o imperador era Adriano. E nessa segunda revolta de Jerusalém contra Roma, Adriano destrói pela segunda vez Jerusalém, só que ele destrói de maneira definitiva. Ele expulsa os judeus de Jerusalém. Os judeus não podem mais voltar para Jerusalém. Ele transforma Jerusalém em uma outra cidade chamada Aélia Capitolina. E quem habita Jerusalém agora é o romano. O judeu precisa se espalhar pelo mundo. Desde então, o judeu nunca mais voltaria a Jerusalém. Depois o mundo cristão invadiu Jerusalém pelas cruzadas, construiu templos cristãos ali, possuiu a Terra Santa. Depois os árabes invadiram, construíram mesquitas,
começaram a viver na Palestina e possuíram a Terra Santa. Só em 1948, recentemente, que o Estado de Israel foi reestabelecido e Jerusalém foi devolvida aos judeus. Adriano foi responsável por criar leis, as primeiras leis antissemitas. O judaísmo, que era considerado até então uma religião lícita, uma religião lícita no Império, passa a ser uma religião ilícita. E agora os judeus começam a ser perseguidos e levados para as grandes arenas para serem espetáculo. É nessa época que o cristianismo começa a tentar se separar do judaísmo. Porque o cristão também era confundido com o judeu. Por que o cristão era confundido com o judeu até essa data? Porque o cristão não comia e nem tocava no quê? Na carne suína. O judeu também não. O cristão também não. Porque essa era uma recomendação que permanecia no cristianismo. O judeu guardava o sábado. Que dia que o cristão deveria guardar? O sábado. Então, quando o cristão era visto guardando o sábado, não tocando em carne de porco, ele era confundido com o judeu. E agora o judeu estava sendo perseguido pelo império. O que o cristão começou a fazer? Principalmente em Roma. Alguns infiéis cristãos em Roma começaram a abandonar a prática da observância do sábado. O sábado não mudou para o domingo em Constantino 330. Muito antes já não se guardava mais o sábado. Em 135 já passou a não se guardar mais o sábado. O povo começou a deixar a observância do sábado para não ser confundido com o judeu e não ser perseguido como judeu. Começou a manipular carne suína e se alimentar dela. Contudo, os apóstolos nunca deixaram de observar o sábado e nunca ousaram comer carne suína. O cristianismo foi fundado nas mesmas bases. Alguns infiéis cristãos, nessa época, para se livrar da perseguição, começaram a abandonar essas práticas em Roma. Alguns estudiosos dizem que é nessa situação, quando o povo começa a não poder mais voltar para Jerusalém depois do decreto de Adriano, que eles começam a se cumprimentar assim. Quando um judeu vê um outro judeu, fala assim: ano que vem, Jerusalém. Ano que vem a gente volta para lá. Ano que vem a gente domina de novo lá. Contudo, uma porção de outros datam um pouco antes disso. Alguns datam no ano 70 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? A primeira rebelião dos judeus contra Roma. Em 70, Roma invade Jerusalém e destrói o templo. E pela mesma razão, os estudiosos dizem que a partir daquele momento, o judeu, quando se encontra com outro judeu, passa a dizer: ano que vem, Jerusalém. Outros remetem a um pouco antes. Uma menor parte deles. Remetem a origem da expressão ano que vem, Jerusalém, ao período da diáspora dos judeus. A diáspora dos judeus nada mais é do que a dispersão dos judeus na época da construção do segundo templo. Os judeus começaram a se dispersar pelo mundo grego-romano. Começaram a sair voluntariamente de Jerusalém para habitar outras cidades. Alexandria, Antioquia, Éfeso, Colosso, Filipos, Corinto, Atenas. Começaram a habitar essas cidades voluntariamente. Nesse contexto em que eles viviam, quando Jesus veio à Terra, tinha mais judeu morando fora da Palestina do que dentro da Palestina. Tinha mais judeu helenista no contexto da diáspora do que judeu palestino mesmo. Existem pelo menos 4 razões para a diáspora. Deportações forçadas. Quando o Império Romano ele vinha, ele levava de 10% a 30% da população como escravo. Então, muito judeu foi levado escravo para onde? Para as cidades romanas. Uma outra razão é a imigração voluntária. A Palestina ela era pobre. E havia outros lugares mais promissores. Partiu o Canadá. Não soou muito, né, na comunidade. Não estão aqui, né, esses que têm esses planos. Estão passando as férias fora. Imigração voluntária. Está muito ruim as coisas aqui no nosso país. Vamos viver lá fora. Incentivos oferecidos por governos estrangeiros. Os judeus eram desejados porque eram muito preparados. O judeu sabia ler, ele era letrado. O judeu era desejado. Ele tinha competência administrativa. O judeu sabia manipular muito bem o dinheiro. Ainda hoje. E o judeu ele tinha uma riqueza cultural excelente. Então tudo isso fazia com que as outras nações, as outras cidades, cobiçassem a presença dos judeus na sua cidade. Então davam facilidades para que o judeu fosse para lá. Paulo é um dos principais judeus do contexto da diáspora. Nascido em Tarso, cidade não sem significância da Cilícia. Formado no mundo helenista. Formado depois aos pés de Gamaliel, mas não sem antes se formar na cultura grega. Nos dias de Jesus, por exemplo, havia mais judeus, isso eu já disse, vivendo fora da Palestina do que dentro dela. Distantes de Jerusalém, vivendo em grandes centros, eles tinham um grande sonho.
uma vez por ano eles tinham que ir para onde? Para Jerusalém. Os mais pobres não podiam ir todo ano. Então o que eles falavam, pelo menos uma vez na vida eu preciso conhecer Jerusalém. Então a partir dessa ideia, eles começam a adotar a expressão, ano que vem, Jerusalém. E eles se esbarravam na rua. E a gente marca um almoço aqui, sábado que vem na casa do Marcão. Aí o Marcão vira e... Pode ir, né, Marcão? Aí o Marcão vira e fala assim, encontra alguém da comunidade na rua aqui, ele vai dizer, sábado que vem lá em casa. 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 O judeu, quando se encontravam com o outro, ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. Aqueles que não tinham tantos recursos para ir todo ano, sonhavam pelo menos uma vez na vida visitar a cidade santa. Para eles, essa expressão ganhava ainda um tom de esperança. Antes de morrer, eu vou conhecer Jerusalém. Contudo, e aqui eu concluo, a possibilidade que mais me agrada, apesar de menos creditada entre os historiadores e teólogos, a possibilidade que mais me agrada remonta à origem dessa expressão ao exílio babilônico. Justamente no período em que esse salmo foi construído. Eu gosto de imaginar os judeus cativos sentados às margens dos rios da Babilônia, sofrendo com saudades de Jerusalém, encorajando um ao outro. Mais um ano se passou e a gente não voltou para Jerusalém. Mais um ano está se acabando e a gente ainda está na Babilônia. Mais um ano se passou e a gente ainda é escravo. Mais um ano se passou e a gente ainda está sofrendo. E aí um olha para o outro na tentativa de esperançar o outro e fala assim, meu querido, não desiste. Ano que vem, Jerusalém. Ano que vem a gente sai desse exílio. Ano que vem Jerusalém vem. Ano que vem Jerusalém. Talvez você não aguente mais a Babilônia moderna. Talvez você já tenha pensado em desistir. Talvez você ache que essa historinha é papo furado. Eu preciso te dizer hoje, dia 26 de dezembro de 2015, ano que vem, Jerusalém. Não desiste. Ano que vem, Nova Jerusalém. Eu não afirmaria essa posição se eu também não tivesse bem acompanhado. Cito apenas um historiador que pensa como eu. Mais uma vez, Henry Daniel Hopes, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, página 95 e 96, ele diz assim, eu recito o que ele escreve. O sonho mais caro, e todos os judeus espalhados pelos 4 cantos do mundo era vê-la, Jerusalém. Visitá-la pelo menos uma vez na vida. A famosa expressão, diz o autor, no ano que vem em Jerusalém, surgiu nos séculos mais remotos. Os que não podiam realizar seu sonho pensavam na cidade santa como um lugar de felicidade e esplendor, onde tudo era belo, rico e cercado de glória sobrenatural. E assim, olha onde ele coloca e ele remonta a origem da expressão. E assim, às margens dos rios da Babilônia, nos dias sombrios do exílio, os judeus distantes de casa choravam ao lembrar-se de Sião e cantavam esse hino que ainda hoje nos comove. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao palato, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. Sabe o que é mais bonito tudo isso? Jerusalém em hebraico é um substantivo flexionado no dual. Não é no singular nem no plural. O hebraico flexiona seus substantivos em número de singular, dual e plural. Nós só temos o singular e o plural. Um é singular, dois é o quê? Plural. No hebraico, um é singular, dois é dual, três ou mais é plural. E Jerusalém, Yerushalayim, termina com Aim, que define um substantivo flexionado em dual. Jerusalém é uma palavra, um substantivo que dá nome a uma cidade no dual. As razões podem ser várias. Existia a Jerusalém alta e a Jerusalém baixa, como tem em Salvador, cidade alta e cidade baixa? Possivelmente, talvez a menos confiável seja essa, mas com toda certeza a razão principal de Jerusalém estar no dual é porque todo judeu cria na existência de uma Jerusalém terrestre e uma Jerusalém celestial. Assim como no exílio eles esperavam, ano que vem Jerusalém, eu e você, no exílio do pecado, esperamos a Jerusalém celestial. Ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém.
Aguardamos nosso lar, a Jerusalém lá de cima. Em Gálatas 4:26, Paulo fala assim: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Existe uma Jerusalém lá em cima. Aqui não é o nosso lar. Convido você nessa manhã a abandonar Babilônia. Apelo a você a não criar raízes aqui. Não gastar mais tempo com as coisas daqui do que com as coisas do alto. Pensa no seu ano de 2015. Você gastou mais tempo buscando as coisas daqui desse lado da eternidade ou buscando as coisas da eternidade? Isso mostra para onde você está indo. Isso mostra para onde você está indo. Convido você a colocar o seu coração nas coisas do alto, em Jerusalém. Talvez São Paulo seja o seu endereço, mas não se esqueça, Jerusalém é o nosso lar. Mas o ano se passou e ainda estamos em Babilônia. Nós vamos ouvir um hino agora. Mas o ano acabou e ele ainda não voltou. Estamos exilados na Babilônia moderna, escravos do pecado, da cultura, das atrações. A sociedade olha para você e te convida a abandonar sua esperança. Eu te digo hoje, ano que vem Jerusalém. Ele precisa voltar. Ele prometeu voltar. Esse mundo não aguenta mais muito tempo. Eu não sei quanto Babilônia tem feito você chorar. Não sei quanto a Babilônia tem feito você chorar. Mas eu posso imaginar o salmista olhando para os seus conterrâneos e dizendo: não desanima. Ainda não foi esse ano. Mas ano que vem, Jerusalém. Sabe o que é mais triste? A profecia de Jeremias se cumpriu. 70 anos se findaram. Jerusalém veio. Sabe o que é mais triste? Muitos daqueles que estavam cativos preferiram ficar em Babilônia a voltarem para Jerusalém. Nós vamos ouvir essa música ao final, eu concluo e nós oramos. Eu queria que você pensasse: o que tem feito você preferir Babilônia a Jerusalém? De Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de te adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora
Jerusalém veio e muitos ficaram em Babilônia. Tinha acabado de comprar seu apartamento com jardins suspensos da Babilônia. Tinha acabado de trocar seu camelo por um camelo importado. Tinha acabado de se graduar na famosa academia que Daniel se graduou. Alguns estavam muito engajados numa militância política, sonhando ser como Daniel, talvez um dos grandes governantes. Engajaram-se em lutas e militâncias sociais e esqueceram que a sua terra não era Babilônia, mas sim Jerusalém. Ficaram na Babilônia. Não sei o que pode te prender à Babilônia, mas eu digo, ano que vem, Nova Jerusalém. Eu não poderia deixar de passar pelo menos uma vez por ano a leitura desse parágrafo, dessa última página do livro O Grande Conflito de Ellen White. Ela diz assim: ali está a Nova Jerusalém, a metrópole da nova terra. Ali mentes imortais, e medite nessas palavras. Ali mentes imortais contemplarão com deleite que jamais se fatigará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Ali não haverá nenhum adversário cruel e enganador para nos tentar ao esquecimento de Deus. Todas as faculdades se desenvolverão, ampliar-se-ão todas as capacidades. A aquisição de conhecimentos não cansará o espírito nem esgotará as energias. Ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas. Se você não realizou aqui, lá você vai realizar. E surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. E agora eu convido você a ficar em pé, porque esse parágrafo é tão solene que não vale ler sentado, e ao final dele nós vamos orar. Ellen White conclui os seus 5 livros que fala sobre o amor da seguinte maneira: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Ano que vem, Nova Jerusalém. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós estamos em pé, com o nosso coração choroso, lamentando, porque mais um ano se finda e nós continuamos exilados. Mais um ano se acabou e Jesus não voltou. Eu peço a Deus, conforta o nosso coração. Eu peço a Deus, deposita e renova a esperança no coração de cada um de nós aqui, de que ano que vem, Nova Jerusalém. Que a minha língua se apegue ao palato, se eu me esquecer de Nova Jerusalém. Que a minha língua se apegue ao palato, se eu não preferir Jerusalém, é a minha maior alegria. Eu não sei quais são as maiores alegrias das pessoas que estão aqui, mas que elas também não prefiram essas maiores alegrias a Jerusalém. Quando aquele dia chegar, em que habitaremos para sempre, e para todo sempre, e sempre, e sempre ao teu lado, nós possamos ir contigo e não ficar na Babilônia. Não ficar apegado àquelas coisas da Babilônia que nós tanto amamos, buscamos, sonhamos, lutamos por elas. Esse não é o nosso lar. Esse pode ser o nosso endereço, mas não é o nosso lar. Jerusalém é o nosso lar. Que 2016 comece redirecionado, reorientado, rumo à Nova Jerusalém. E que possamos mostrar através do nosso tempo, da nossa conduta, do nosso comportamento, dos nossos relacionamentos, para onde estamos indo. E isso é sério. Nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos fracassos, mas levanta-nos para um novo ano. É o que nós te pedimos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vira para o teu irmão que está do teu lado e diz: ano que vem, Jerusalém.